Olá, aqui estamos para dar continuidade aos nossos comentários e pinceladas do livro de Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Esse é o volume 2 e eu estou dando umas pinceladas para vocês terem uma ideia. Nós abordamos aí aspectos bastante interessantes da saúde de um modo geral. E hoje eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então, inicialmente, eu vou ler sobre a tensão pré-menstrual e menopausa das mulheres. Depois eu vou passar para significado psicológico de doenças em crianças. Eu estou seguindo o livro, tá? Não tem a ordem alfabética, não. E mais uma pincelada. Febre eu vou deixar. Fraturas também, quem quiser. É só fazer contato comigo que eu olho, tá? Obesidade na infância, que eu acho que muita gente se preocupa, né? E pulando aqui. Aí ela entra aqui no livro numa parte que é exercício de relaxamento. Então eu quero ver se eu consigo fazer com vocês. Separei até uma musiquinha aqui. E para quem estiver interessado, e tem inclusive relaxamento no local de trabalho, quer dizer, você está trabalhando, não quer parar, então é só você parar, dar uma pausa no vídeo e fazer. Depois ela fala de meditação, mas essa eu não vou colocar. E aí a gente encerra esse segundo livro. Ainda tem o terceiro. Eu queria ver se eu terminava esse segundo hoje, tá? Então vamos começar. Agradeço a quem estiver aqui assistindo. Eu não consigo ler aqui, então eu não consigo agradecer ou interagir com as pessoas que falam comigo. Aos pouquinhos eu vou aprendendo, tá? Então vocês vão me desculpando, tá? Muito bem, então vamos lá. Tensão pré-menstrual. Ai, como é que as mulheres sofrem, né? E menopausa, que é outro problema. Então a Cristina fala assim: tanto a TPM como a menopausa fazem parte de um mesmo processo psicológico. Olha só. Por que as mulheres são tão esquisitas e confusas? Indaga, frustrada e irritada, a maioria dos homens. Os homens ficam desesperados. Vocês sabem disso, né? Os homens ficam desesperados, não sabem como lidar com a mulher, não sabem se fala ou se não fala. Você vai chegar em casa, você não sabe como é que vai encontrar a mulher, né? Pode estar de bom humor, pode estar soltando fogo pelas ventas. Então os homens ficam desesperados, realmente é o problema. E aí ela fala assim, e os homens concluem, né? Às vezes mostram-se tão recatadas, sedutoras, cheias de graça e de repente tornam-se irritadiças, agressivas, chatas, ciumentas, briguentas, inseguras, quando não distraídas e ausentes. Positivamente, as mulheres são bichos estranhos e inconstantes. Essa é a opinião dos homens de um modo geral. Tem uma minoria da minoria aí que consegue entender as mulheres, mas isso é muito raro. É essa a imagem que os homens fazem de nós, mulheres, por desconhecermos os nossos próprios botões de controle emocional. As informações médicas que nos bombardeiam negativamente fortalecem a crença de que somos movidas a hormônios e que nada podemos fazer se não for à base de tratamento médico ou psicoterapia. O comportamento difere de mulher para mulher, não são todas exatamente iguais. Tem umas que têm mais, outras têm menos, umas têm determinados sintomas, outras têm outros. Algumas sentem-se mal, ficam deprimidas, tristes, ansiosas, preocupadas, distantes socialmente. É extremamente desconfortante. Por isso que antigamente, no meu tempo, né, a gente falava assim, ela está naqueles dias. Não sei se vocês lembram disso. As mulheres mais novas já tem outra, a medicação já é mais evoluída, né? A farmácia mais evoluída.
Mas antigamente a gente ficava prostrada, eu ficava prostrada. 3, 4 dias prostrada. Já hoje a gente já tem OB, tem outros tipos de absorvente, tem outros recursos, né? Mas mesmo assim ainda é extremamente a palavra mais, que eu acho que mais define essa situação mensal, né, da mulher, é incômodo. Ela fica incomodada. Outras mostram-se agressivas, possessivas, controladoras e negativas. E como num passe de mágica, isso que é engraçado, né? Apenas uma semana após o início do ciclo menstrual, tudo volta à normalidade. A mulher recupera seu equilíbrio emocional, junta os cacos e passa a avaliar o resultado de sua agressividade quando gerou profundas mágoas e conflitos no coração de seu companheiro ou de outras pessoas, no trabalho, né? Muitas vezes. É como se fora possuída, a brinca, né? É como se fora possuída por uma força maior, cegando-a e controlando em suas atitudes e pensamentos. Deve-se esse comportamento imprevisível ou previsível a nossa forte tendência a acreditar que tudo que vemos, ouvimos ou sentimos durante essa fase é a realidade. Isto é, que tem que ser assim. E o pior é que involuntariamente exageramos nas emoções. Mesmo que queiram nos ajudar para que mudemos os nossos pensamentos, entendemos que estão, na verdade, procurando nos enganar e passamos a atacá-los para defender a nossa verdade. Desperte para o seguinte fato: o inimigo não está do lado de fora, mas dentro de nós, em nosso próprio sangue. Essa oscilação de humores nos leva a perder de vista a saída e o autocontrole necessários para o nosso próprio equilíbrio. O inconsciente recebe cargas emocionais que se alternam entre as mais sutis, as mais marcantes e reage exatamente como um espelho. Reflete nosso corpo, tanto interna quanto externamente, tudo que foi guardado em termos de emoções. Cedo ou tarde, ele acaba nos devolvendo, por meio de atitudes, palavras e pensamentos, aqueles sentimentos reprimidos no passado e no presente. Vou ler mais um pedacinho. Como mulher, Cristina Cairo falando, eu garanto, todas as vezes que você sentir raiva ou tristeza durante o ciclo, reflita e pergunte para si mesma: o que eu preciso compreender e soltar? Com certeza, seu coração lhe dirá e você se acalmará, pois estará solucionando algo interno, mal resolvido com seu parceiro ou alguém da família. Com essa atitude sensata, você descobrirá que os hormônios são apenas exércitos comandados pelo seu subconsciente e terá a oportunidade de perceber-se e esforçar-se para perdoar acontecimentos antigos, soltar pessoas, deixando-os viver como querem. Vai aprender também que o verdadeiro amor não é dono de nada e nem de ninguém, mas deixa fluir a vida com as águas da fonte. Com este processo de liberdade da alma, as futuras menstruações e a menopausa vão aproximar-se sem traumas ou guerras internas, e você, mulher, vai sentir-se cada vez mais grata e feminina quando o ciclo chegar ou quando chegar a hora de cessar. Quanto mais soltarmos nossos apegos e deixarmos de controlar pessoas e coisas, mais entenderemos que ninguém pode nos fazer mal, desde que não vejamos o fato como um mal. Então estaremos livres de doenças, infortúnios e
principalmente da incômoda TPM. Aí ela brinca aqui. Ela dá uns nomes aqui, mas eu vou pular esse pedacinho, senão eu não consigo ler mais coisa. Quanto mais a mulher compreender que a TPM é sinônimo de temperamento difícil e que os hormônios apenas indicam a dureza do seu caráter, tanto mais ela sentirá que não precisa sofrer ou provocar perturbações em pessoas à sua volta, se passar a ser mais flexível e amorosa para com os outros e para consigo mesma fora do período menstrual. Pela TPM, a mulher deve descobrir que seu lado yin, que é o feminino, está comprometido pelo excesso do seu comportamento yang, que é o masculino. Então, quer dizer, a mulher que tem... A gente tem os dois, mas a mulher, ela precisa ter a predominância do yin. Então, se a mulher está soltando fogo pelas ventas durante a menstruação, na TPM, o yang dela está muito forte. Ela está tendo comportamentos que são propriedade do homem. Talvez por não se sentir amparada por um masculino, né? Então tem que investigar isso, fazer terapia, fazer uma análise, tá? Normalmente, a mulher yang é empresária, sócia majoritária, pioneira em algum empreendimento, dona de casa que assume a posição do marido na educação das crianças, ou na administração das finanças, que deveria ser homem, ou que carrega, isso é atávico, né? Isso aí é da natureza masculina e da natureza feminina, tá? Ou que carrega no peito o desejo de nunca perder numa concorrência ou competição, está sempre competindo. Mulher está sempre competindo. A competição e concorrência é uma característica yang, masculina. Isso aí é bilhões de anos, né, gente? Então, se a mulher tem essa característica, seja qual for esse esforço, rejeita a ideia, ela nunca quer perder uma concorrência ou competição, seja ela qual for. Essa mulher, por sentir que seu futuro depende do próprio esforço, ela não sente que tem um masculino do lado e que poderá ajudá-la. Então ela desenvolve yang. Rejeita a ideia da dependência emocional e financeira, ela quer dar conta sozinha, e esquece de ser mulher yin. Quase não veste saias ou vestidos, evita ser dengosa, bate de frente com os oponentes, a famosa mulher macho. Ri pouco. Rir é uma característica yin, né? Ou quando ri dá aquelas risadas, histeria. Vocês já viram mulher assim? Que quando ela resolve rir, todo mundo tá vendo. Nossa, o que é isso? Não se sente sensual. Não se sente sensual quando é caçada. Quando ela é paquerada, quando tem um homem afim dela, ela não acha que ela é sensual. Porque ela precisa ser caçadora, porque ela precisa estar no controle. Ela quem precisa estar fazendo esse papel. Perdoa com dificuldade os erros e fraquezas alheios. Estou falando alguma coisa que faz sentido para você. Não sabe perder sem conflitos. Não dá o braço. Sabe aquela pessoa que não dá o braço a torcer? Ela está sempre ali na ponta da faca, né? Essa mulher não se recupera alegremente, perdendo assim a força da fênix. Sabe o que é fênix? Fênix é aquela ave que ela morreu e ressurgiu das cinzas. É mitológica, né? É a ave... A ave que, segundo a mitologia grega, ressurgia mais bela das cinzas após ser queimada. Alguém queimava ela
e quando via ela batia as asas, voltava mais. A águia também tem essa característica, né? Ela arranca as penas, arranca, e de repente as penas novas nascem e ela sai voando. Maravilhoso. Essa mulher perde então a beleza natural em seu ser, fazendo com que seu subconsciente dirija mal a progesterona, que é um hormônio feminino, e lhe cause desconforto. Se mudar o seu comportamento, os próprios hormônios agirão a seu favor, trazendo-lhe uma sensação de paz e graça nunca sentidas antes por uma mulher yang. É gratificante saber, olha gente, todos nós temos o componente yin yang. Eu até tenho aqui um orgonite, tá vendo? Vocês já devem ter visto essa figura aqui, ó. O pretinho é o yang e o branquinho é o yin. Mas aqui é porque no orgonite não deu para fazer. Mas aqui dentro do yang, essa parte que tá douradinha aqui, ele é branquinho. E aqui a parte que tá douradinha aqui é pretinho. Então, o yang está contido no yin e o yin está contido no yang. Só que precisa haver equilíbrio em todas as situações na natureza. Existe, tudo tem yin e yang, inclusive na mulher e no homem. Mas cada um tem a sua função. Então, se você começa a avançar na energia yang, você vai atrair que tipo de homem? Homens frágeis, que o yang deles é fraco, então eles se apoiam numa mulher yang. E aí você vai se sentir frustrado por não ter um homem yang com você. Mas para você ter um homem yang, que é a característica do masculino, você precisa ser uma mulher yin. Eu quero ter a oportunidade de falar mais sobre isso, tá? Então, lendo aqui. É gratificante saber que todo mal-estar da TPM significa apenas situações mal resolvidas no coração, olha lá, que aparecem em forma de irritação, choro, agressividade e constantes desabafos, aparentemente inexplicáveis aos olhos de quem assiste. Mas que crise é essa de choro? De repente a mulher desabou lá a chorar. TPM, né? Deseje do fundo da sua alma encontrar dentro de si mesma o mal que a aflige. E se você é um homem, é uma mulher com quem você convive, né? E tenha coragem de libertar-se dessas emoções mascaradas. Diga sempre o que pensa e sente. Aprenda a cada dia a soltar os acontecimentos e compreenda de uma vez que tudo e todos que nos rodeiam fazem parte da vibração na qual teimamos em permanecer. É importante sempre ter em mente que os semelhantes se atraem e por isso não acuse mais ninguém pelas suas mágoas e ressentimentos. Mais um pedacinho interessante aqui embaixo. A tensão pré-menstrual ocorre toda vez que a mulher não percebe que está perante seu lado ferida e que precisa parar de resistir às mudanças de seu próprio caráter. Enxergar seus próprios erros não é uma tarefa fácil e renunciar a eles é mais difícil ainda. Vá à luta, mas desarmada. Entregue-se confiante nos braços do Deus do seu coração e acredite que nada irá lhe faltar ou machucá-la em seus pensamentos, palavras e atitudes se estiverem ao alcance dele. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu marquei. Então, sobre TPM é isso. Se tiver mais perguntas, é só me avisar, tá? E agora eu vou entrar nessa parte aqui, o significado psicológico de doenças em crianças. Então, eu já vou partir lá, como ela fala. Os pais preocupam-se em dar aos filhos uma boa educação, estudos, alimentação e carinho. Mas nem sempre lhes ocorre
que o verdadeiro desenvolvimento de sua criança deriva de seus sentimentos mais íntimos e talvez secretos. Na ausência dos pais, quem influencia a saúde da criança é a pessoa responsável por sua criação. Todo pensamento, emoção e comportamento dos pais refletirá objetivamente no comportamento dos filhos, independentemente do que essas crianças trouxerem geneticamente. Então não é tanto assim aquela história de tal pai, tal filho. Claro que tem epigenética, tem toda a herança genética, mas a convivência da criação, quem criou, né? Quem passou as informações, é assim, é assado. Tá bom? Todo pensamento, emoção e comportamento dos pais refletirá objetivamente no comportamento dos filhos, independentemente do que essas crianças trouxerem geneticamente. A criança possui a necessidade instintiva de permanecer ligada à sua mãe, psicologicamente falando, desde a concepção até os 7 anos de vida. Ok? Segundo a psicanálise, isso tem como origem o complexo edipiano, complexo de Édipo. Mas essa influência vai mais além, pois uma mãe que carrega raiva em seu coração, por exemplo, e não pode verbalizar por alguma razão o que sente, causa na criança de até 7 anos febre e garganta inflamada, olha lá, ainda que a mesma esteja temporariamente longe da mãe. Neste caso, podemos compreender, a partir dos estudos do inconsciente coletivo, que a somatização nas crianças está diretamente relacionada à intensidade da ligação afetiva entre mães e filhos. Eu trabalho com a criança interior ferida. Então, a gente observa tudo de 0 a 7 anos. Então, aí ela está falando aqui e bate com o que a gente já faz parte desse estudo, né? Isso ocorre também com crianças, olha lá, de 7 a 14 anos, que projetam em seu corpo todo o emocional do pai. Então, assim, de 0, desde o nascimento, a concepção, e no útero, lógico, até os 7 anos, a criança sofre influência da mãe. Isso do ponto de vista psicológico, mesmo que não conviva com a mãe. Dos 7 aos 14, a influência psicológica do pai, tá? Isso é muito sério, gente. O mesmo instinto ou pulsão que uma criança sente pela mãe da gestação até os 7 anos, ela transfere para o pai, completando mais uma fase do seu desenvolvimento. Com isso, tudo o que o pai sentir, secreta ou abertamente, será percebido inconscientemente pelas crianças de 7 anos a 14 anos, somatizando ou imitando a somatização do pai. O comportamento, inclusive as doenças. Vocês já ouviram falar de um pai ou uma mãe que está doente e a criança fica doente? Desenvolve a mesma doença do pai ou da mãe, entendendo? Porque a criança, ela tem o dom de dizer assim: eu amo minha mãe, ou no caso o pai, eu vou no seu lugar, e fica doente, para que a mãe... Quer dizer, isso é um pensamento mágico da infância. A criança acha que ela, ficando doente no lugar da mãe, a mãe vai viver e ela pode morrer, para ela não tem problema. Isso é um negócio muito sério. Precisa ser olhado. Quem tem criança aí, tá? Vou pular mais aqui para baixo. O que impede os pais de considerarem as doenças dos filhos como reflexo total de seus próprios sentimentos é a resistência inconsciente em aceitar conhecimentos que ultrapassem a sua compreensão. A pessoa fala, mas não é possível. Então, como ele não consegue
entender, ele não acredita. Sabe aquilo assim? Ah, isso aí eu não entendo, aí eu não mexo com isso. E aí não resolve o problema. E por extensão, não querem ver em si mesmos o comportamento negativo que adoece o filho. Veja bem, se você tem crianças que ficam doentes, observa se a criança não está absorvendo dentro da faixa etária algum problema da mãe ou problema do pai. Fomos condicionados através da educação, dos livros, das escolas, da mídia e até por médicos existentes, que o ser humano é uma máquina com defeitos, que quebra com facilidade e que depende de fatores externos para viver com saúde ou adoecer. O subconsciente das pessoas está fortemente influenciado pelas advertências feitas pela vovó, pelos comadres, pelas vizinhas, pelas pessoas que dão opinião. Sempre tem um monte, né? A pessoa bate o olho, né? Já vem dar opinião. Cuidado, não coma manga com leite, que faz mal para a saúde. Vocês conhecem isso? Não tome golpe de ar nas costas, menina, porque isso provoca pneumonia. Não lave a cabeça quando estiver menstruada. Isso falava para mim, eu não lavava a cabeça. Você pode ficar louca. Eu não lavava a cabeça. E outros, não faça isso, não faça aquilo. Muitas dessas crenças acabam ganhando cunho científico, olha só, dado os números estatísticos de casos simples como estes e outros de contaminações por contato físico ou ambiental, com vírus, produtos químicos, produtos radioativos ou tóxicos. Os casos são tantos que fica difícil entender que existem outros fatores por trás disso tudo. Ela fala aqui que gostaria de ter oportunidade para conversar com os leitores um por um sobre as crianças. Mas eu vou pular para esse pedaço aqui, senão a gente não termina. Já são 8h30. Toda doença é psicossomática, ou seja, ela começa na mente, na psique, e ela é somática porque ela, da psique, quando a psique não consegue lidar com a doença, eliminar a doença, ela se manifesta no corpo físico. Ou seja, toda pessoa que ficou doente, que está doente, ela teve anteriormente, de uma forma bastante intensa, algum desequilíbrio no campo emocional psíquico. Uma pessoa que é equilibrada psiquicamente, ela não fica doente, tá? Então, isso é fato, é 100%, tá, gente? Então, visto não haver doença somática inteiramente livre de influência psíquica, não existe. Todas as doenças são psicossomáticas. Um acidente, olha só, um acidente pode ter ocorrido por motivos psicogênicos e tanto a resistência contra as infecções, quer dizer, a imunidade, né? Quantas pessoas vocês conhecem aí que ficou triste, abatido, baixou a imunidade, ficou doente, né? Eu fiquei doente em fevereiro e agora em maio de novo, baixou a imunidade. Então tem que pesquisar qual é a causa. Tem causa, só pesquisar. A resistência contra as infecções, quanto às funções vitais, são incessantemente influenciadas pelo estado emocional do organismo, e até a mais psíquica das conversões pode basear-se em facilitação puramente somática. A influência dos afetos, tudo isso acontece, gente. Ninguém deseja ficar doente, vamos combinar, né? Mas isso tudo acontece no nível inconsciente. Você não faz uma correlação com a sua psique e o seu corpo. Então, a influência dos afetos inconscientes secreta, quer dizer, fabrica hormônios quantitativa e qualitativamente diversos. Desta forma, influindo eles no sistema nervoso vegetativo e nas funções físicas. Se você tem doença, principalmente doença de repetição,
vai analisar o aspecto psíquico. Aí aqui tem febre, fraturas. Eu vou pular agora para a obesidade na infância que eu tenho. Ai, será que não vai dar, gente? Deixa eu ver. E aí, semana que vem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a obesidade da infância e na semana que vem eu já vou entrar com exercícios de relaxamento, tá bom? E a gente encerra o livro. E exercícios para o local de trabalho, olha que legal. Né? Você tá lá, chega 10, 15 minutos mais cedo. Então vamos à obesidade na infância. Representa transtorno de personalidade. Olha isso, gente. Transtorno em que o tamanho corporal excessivo vem a transformar-se no órgão expressivo de conflito. Ou seja, toda criança que está acima do peso, obesa, ela tem transtorno. Não sei se ficou claro para vocês. E que vem expressar-se como conflito, ela tem um conflito. Bom, aí como ela entende também, segundo a medicina chinesa, esse transtorno da personalidade na criança está associado ao transtorno de personalidade de sua mãe. Olha isso, gente. Que guarda mágoas em excesso, culpa os outros pelos seus sofrimentos, coloca-se na posição de vítima e tem medo de perdas. Isso é a medicina chinesa, tá? É MTC que chama, né? Medicina tradicional chinesa. Não é Cristina Caio, mas tem fundamento. Essa mãe é controladora, super protetora, tem apego exagerado a certas pessoas ou a situações e não consegue perdoar com facilidade, pois é extremamente sensível aos seus sentimentos. Obviamente, mães que se enquadram nessas características também estão acima do seu peso ideal. E seus filhos de até 7 anos, que é exatamente como eu falei lá atrás, a influência da mãe, com certeza serão obesos. Se o pai que se insere nessa característica, se é o pai que se insere nessa característica, seus filhos de 7 a 14 anos também serão obesos. Porque aí a criança vai para a influência do pai. Isso tudo é a nível inconsciente. Ninguém engorda de propósito, né, gente? Ninguém é obeso de propósito, né? Independente do quanto comam. E ainda tem isso. Já ouviu falar que a pessoa não come nada e engorda? Pois é isso aí. Deve-se corrigir. Aqui fala do livro Simbologia da Obesidade, que é um capítulo aqui, mas eu não sei se vou pegar não, para não ficar muito extenso. Deve-se corrigir o equilíbrio emocional dos pais. Toda vez que tem uma criança doente, aqui na constelação, a criança doente, vamos conversar com os pais. Os pais é que tem que ser tratados, tá bom? É batata, é 100%. Deve-se corrigir o equilíbrio emocional dos pais através da psicoterapia. Psicólogo. Pode ser psicanalista também, tá? Não tem como fugir. Meditação, importantíssimo. Ou, dependendo do tipo de terapeuta, se for uma pessoa bastante consciente, fazer uma regressão à infância. Eu trabalho com isso, para que a raiz do transtorno seja esclarecida e conscientizada. A gente vai trazendo, e o adulto se lembra de um episódio na infância que gerou todo aquele conflito. Lute para libertar-se dessa escravidão de emoções e solte a vida e as pessoas, para que a sua paz interior assuma o comando do seu destino e seus filhos sejam libertados também. Todo sentimento de culpa inconsciente de uma mãe, mesmo não legítima, pode ser a mãe que criou, a leva a alimentar exageradamente seu filho. Come, não, eu preciso que você coma, né? Sentimento de culpa. Como se estivesse presenteando a criança para substituir suas faltas como mãe.
Estes foram alguns exemplos para que você possa começar a refletir sobre seus atos, ou para quem trabalha com crianças, que possa compreendê-las pelo fato de saber, através da saúde delas, como seus pais se comportam na intimidade. É importante que os pais com filhos até 14 anos conscientizem-se de que somos todos uma partícula do universo, que nos percebemos através do inconsciente coletivo, regido pelas leis naturais e físicas. Vou ler só mais um pedacinho. Todo aquele que conseguir expandir um pouco que seja a sua consciência, olhar um pouquinho para frente, tirar o olho do umbigo, dar um passinho para trás e olhar o mundo em volta de você, como é que são as pessoas em volta de você. Expansão da consciência, tá? Verá a verdade contida nesse livro e sentirá que seus antigos valores internos serão colocados em xeque. Cada mudança comportamental exige esforço, dedicação e muitas vezes renúncias. Por isso é tão difícil romper as resistências em aceitar que somos responsáveis por este planeta e por tudo que nele existe. Quanto aos filhos, nem se fala, né? Então eu vou encerrar aqui, para que isso aqui não fique muito longo, e convido todos vocês a estarem comigo na próxima quinta-feira às 20 horas. Hoje nós vamos fazer o exercício aqui do livro, para quem não viu, o exercício do livro 2 da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo, o que o seu corpo revela. Esse livro tem muitas coisas, mas como eu me fixei no tema a doença pelo aspecto da metafísica, eu só dei pinceladas no livro sobre isso. Esses 3 livros dela são maravilhosos e absolutamente complexos, eles servem de base para muitos estudos. Mas o meu objetivo de estudo era fazer um confronto, colocar a doença pelo aspecto da metafísica. Então, por isso que eu não vou me deter nesse livro. Depois disso, depois que terminar o terceiro da Cristina Cairo, eu vou partir para outro. Tem outro. Do Trauma Cura também tem. E o livro que eu esqueci o nome semana passada, tá aqui, ó. Diga-me com onde dói e eu te direi por quê. Eu descobri esse livro agora, estou providenciando esse livro para trazer para vocês. Então eu vou completar esse mês de julho aqui, essa série, sabendo assim que toda doença começa na nossa cabecinha, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada por estarem aqui. Desculpe não interagir com vocês, tá? Vou assinar pro pessoal e vou encerrar até quinta-feira que vem. Mandem mensagem para mim no meu WhatsApp para que eu possa pesquisar outros assuntos de interesse para vocês, tá bom? Felicidade a todos.